Oi, Beth. Oi, tudo bom, Renata? Tudo, tudo. Tá me ouvindo bem, né? Sim, tô. E você, também está me escutando bem? Também, também, super bem. Ai, Que que bom, que ótimo. bom. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Vamos sim. Tá quase na hora, né? Deixa eu... sim, mas ó, já tem pessoas entrando. É, legal. Eu vi Flávia é minha que a irmã. Oi, Tereza... Flávia. Oi, Uma grande inspiração para mim, Beth, que dessa nossa ótimo, né? Bom, trajetória né? juntas. Aprendo muito com ela. Que Pioneira aqui na ótimo. família. Oh, oh, maravilha. Sempre tem que ter alguém que dá um empurrão, né? Sim, Que sim. bom. Tô feliz, tô feliz. Eu também estou animada para a gente bater um papo a respeito desse tema tão importante, né? Tão importante, verdade. Eu até Semana estava. passada, não sei se todos souberam, semana passada, mês passado, nós conversamos sobre segurança psicológica, né? E agora esse tema também conversa com a questão da segurança psicológica também, né? Sim, também. Também. Tudo isso transita, é um contínuo, né, entre Uhum. a segurança e o perigo, a ameaça, o medo, quando a gente fala É. sobre isso, né? Eu estou aqui com uns livros que eu queria te mostrar depois que eu comprei junto com aquele nosso que a gente comprou juntas. Ah, tá. E Ó, tem um que a ficou lá na Rosana, mesa. ah, a Rosana tá como Best Projects hoje, porque Ah, ela, eu legal, não sei, aconteceu alguma coisa com a conta dela. legal, Mas diga, legal. desculpe te interromper. Dá tempo de eu ir correndo pegar o outro livro que ficou na mesa? Lógico, dá Dá? sim, vai lá. Peraí. Dá. Oi, Edmeia. Oi, Rosana. Oi, Tereza. Não é um livro sobre vieses, mas é um livro sobre o contexto que a gente trabalha. Então, é, vai que a gente fala sobre isso, a gente fala sobre livros, aí eu trouxe aqui o pacotinho, o último, um pacotinho que eu acho que é uma boa porta de entrada para quem quiser começar Ah, que legal. também Que sobre eles, legal, que né? bom. Que legal. Meire. Boa noite. A Edmeia, minha irmã. Ah, legal. Minha mãe também está aqui, Beth. Meridana é ela. Ah. Agora que eu vi. Ah, a família nos apoiando, né? É legal Ó, a gente vê esse movimento crescendo também, né? sim, Que lógico. legal. Ah, eu acho que a gente pode começar, até que tem Eu bastante acho. gente, viu? Também, Eu vamos acho. começar então? Vamos começar. Então eu vou apresentar o que é o Vozes, para quem não nos conhece ainda. O Vozes é uma empresa que já existe já fazem 12 anos. Nós temos como pilares principais o trabalho com a comunicação não violenta e a escuta ativa, né? Esses são os nossos pilares. E utilizamos com bastante frequência, e uma vez por mês fazemos, um jogo chamado Jogo Grok, que é um jogo que tem como base a comunicação não violenta, né? E, oba, você vê, a Renata é 10, gente. E o nosso trabalho é voltado para empresas, para o segmento de empresas, mas também
para as ONGs, né? E nós temos agora, quando começou a pandemia, nós começamos, como a gente não podia fazer mais nada presencial, nós voltamos a fazer coisas virtuais, né? Como nós estamos fazendo essas lives. Então, nós já fizemos o ano passado várias lives sobre mulheres empreendedoras, também fizemos lives acho que com mulheres, principalmente mulheres, acho que teve um ou outro homem, que fez o tema era mudança de carreira, né? As viradas que as pessoas dão, como é que se dá isso e tudo mais. E tudo isso à luz da comunicação não violenta, né? Como é que se dá todo esse processo das mulheres empreendedoras, dessas mudanças de carreira e tudo mais. O ano passado, não, o mês passado conversamos com uma amiga nossa, Kétia Pessoa, que falou conosco a respeito de segurança psicológica, questão importante também para as empresas, não só para as empresas, mas em qualquer ambiente, né? E hoje vamos conversar aqui com nossa amiga Renata Kurtz, ela já vai se apresentar, sobre vieses inconscientes, né? Então, Renata, a palavra é sua, por favor, se apresente e aí a gente vai conversando. Obrigada, Beth. Quero dizer que eu estou muito feliz com esse convite, tanto porque é sempre muito gratificante para mim ter uma oportunidade de conversar sobre coisas que fazem sentido para mim. E tanto falar sobre vieses, sobre a abordagem da comunicação não violenta apoiando esse debate, para mim aquilo que faz sentido na nossa vida, né? Sobretudo porque a gente está buscando transformação, a gente está buscando melhorar, transformar esse mundo num lugar melhor, estamos precisando. Uhum. E também agradeço porque é um prazer estar aqui conversando com você. Isso me deixa mais feliz também. Muito bom, uma querida companheira de várias trajetórias, de vários percursos. Então, uma alegria também estar aqui, dessa vez, junto com você. Me apresentando, eu sou psicóloga de formação e eu costumo contar que eu entrei na faculdade para trabalhar com clínica e achava que ia trabalhar com psicanálise, apaixonada por psicanálise. E eu não queria, eu tinha preconceito, já que o tema é vieses, eu tinha preconceito com empresas. Eu achava que se eu fosse para a área de psicologia organizacional, eu ia ajudar a espremer os funcionários, que nem suco de laranja, para aumentar o lucro do patrão. E isso era o que eu não queria fazer. Hoje, eu mudo um pouco o discurso. A gente não fala mais de espremer que nem suco de laranja, né? Hoje eu tenho escutado máquina de moer carne. Então, me parece que piorou até o contexto. Piorou. E aí eu encontrei com uma pessoa que foi um professor e fui fazer uma pesquisa de iniciação científica na faculdade por 6 meses de psicologia do trabalho e fiquei 1 ano e meio com ele. E isso abriu a minha visão para a possibilidade de uma gestão humanizada, para a possibilidade da gente discutir o sistema dentro do sistema. E eu pensei, bom, pode ser possível. E quando eu me formei e fui trabalhar com recursos humanos, eu tinha uma carência muito grande da parte de RH, porque na faculdade no Rio de Janeiro, os cursos são muito voltados, ainda hoje, são muito voltados para a clínica e outras áreas e menos para empresas. E aí eu entrei na administração, eu fui fazer uma pós-graduação, depois fiz um curso de mestrado, doutorado em administração. E durante muito tempo, de novo, como é vieses, eu vou também abrir um viés que eu tive, durante muito tempo, eu fiquei me sentindo mal por ter feito psicologia, como se eu tivesse perdido tempo, como se eu fosse inferior em relação aos outros colegas de carreira que eram administradores, e em alguns contextos eu tinha vergonha de falar que eu era psicóloga e não era administradora, como se isso não legitimasse o meu trabalho tanto quanto o de outras pessoas. Com o tempo, eu fui vendo que não, que isso poderia ser um diferencial, que eu poderia integrar as duas áreas de conhecimento justamente entendendo melhor como é que a gente pode, o que a gente sente, por que a gente sente, de onde isso vem, para onde
a mudança pode ser direcionada. E hoje, ao contrário, eu celebro, eu comemoro essa formação híbrida, eu acho que isso me ajudou, inclusive, a entender o tema vieses inconscientes, e tenho trabalhado com abordagens mais efetivas, o que a gente chama de metodologias ativas, mas mais efetivas para a mudança e para o autoconhecimento, a partir do autoconhecimento, como o mindfulness, eu sou instrutora de mindfulness também, a própria comunicação não violenta, e na comunicação não violenta, a minha trajetória de interesse e de concentração é a perspectiva sistêmica, é a violência sistêmica, estrutural, entender sistemicamente os sistemas de dominação e de opressão que influenciam o nosso comportamento, os nossos padrões. E Lego também, gosto muito de usar Lego, pecinhas de Lego, de brinquedo, de criança, mas para empresas e para adultos, Lego Serious Play. Também para a gente usar outras áreas do cérebro e do corpo, como as mãos, para criar e inovar. Então é isso. E também, e não mais ou menos importante, né? Eu trabalho como professora na PUC e na UERJ, aqui no Rio, e nas duas universidades no departamento de administração, em cursos de graduação e de pós. É isso. Gente, vocês estão vendo que a Renata não é fraca não, né, gente? Tem bastante, A Keila está aqui, já foi minha aluna. Beijo, querida, saudades. Olha lá, melhor professora, já falou. Que legal, que bom. Renata, então fala um pouco para mim o que são esses vieses inconscientes. Você pode dar uma pincelada? Sim, o que são, e para falar do que eles são, eu gosto também de começar, Beth, dizendo de onde eles vêm. De onde vêm os vieses? Porque a própria palavra é uma palavra que pode ser carregada de diferentes interpretações. E eu queria já delimitar a interpretação que eu quero trazer para a nossa conversa, que é aquela que diz respeito ao nosso contexto comportamental, no que diz respeito à nossa identidade e como é que a gente forma a nossa autoimagem, a imagem dos outros, deixando um pouco de lado vieses, por exemplo, que levam a comportamentos no mercado financeiro, de investimentos e outras influências à tomada de decisão. Aqui, eu queria começar do básico mesmo, para essa nossa conversa. Entendendo o indivíduo como biopsicossocial, ser humano como biopsicossocial, nem só o indivíduo sujeito, melhor dizendo, biologicamente falando, e aí o apoio que a gente tem sobre isso pode ser das neurociências, o nosso cérebro, ele funciona de acordo com uma sequência de funções mentais. E essas funções começam a partir da sensação. A sensação é uma função formada pelos 5 sentidos que a gente estuda na escola, a visão, a audição, então aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, que chega aos nossos ouvidos, que a gente experimenta de alguma forma pelo tato, pelo olfato, pelo paladar. E o nosso cérebro funciona e trabalha para preservar o nosso organismo, para a nossa sobrevivência. E de uma forma que, bem ou mal, está funcionando, porque estamos em 2022. Se a gente olhar para trás e fizer uma comparação com o tempo das cavernas, alguma coisa precisava me ajudar a interpretar os estímulos do ambiente. Então, eu estou saindo da caverna e eu vejo alguma coisa que pode ser um predador, pode ser um leão, e eu preciso rapidamente, em milésimos de segundos, atribuir significado para isso, para ajustar o meu comportamento diante daquilo que eu vejo. Então, a sensação, que é uma função mental, e que é como se fosse um trem, uma ferrovia, que vai transportar esses estímulos externos, que nós chamamos de leão, mas nesse primeiro momento, esses estímulos externos, até o cérebro. E quando isso chega pelos nervos
óticos, né? Ela vai levar essa informação até o cérebro, e quando essa informação chega no cérebro, ela descarrega a informação lá, e quem interpreta, quem atribui significado, isso é um predador, isso, portanto, é um perigo, é a percepção. A percepção, então, atribui significado, interpreta, e vai traduzir isso em perigo ou não perigo. E se isso é perigo, eu preciso fugir, eu preciso lutar, eu preciso, espero que não paralisar, eu preciso tomar decisões sobre como eu vou me comportar, como eu vou agir nesse ambiente. Portanto, quando a gente fala sobre vieses, eu queria libertar as pessoas aqui que estão ouvindo a gente de duas coisas. Primeiro, não há como a gente interpretar o ambiente se não for a partir da percepção. Então, a gente pode relaxar quanto a isso. Porque quando a gente fala, mas isso é só a sua interpretação, sempre será. Porque não há outro caminho para essas informações do ambiente externo e do ambiente interno, às vezes uma dor, um aperto no peito, até fome, né? Interpretar aquelas informações do ambiente interno também e atribuir um significado. Isso acontece em milésimos de segundo. É um escaneamento, o cérebro escaneia aquilo tudo que está acontecendo, compara com meu banco de dados, a gente tem falado tanto de grandes dados, né? Compara com o meu banco de dados interno de experiências anteriores. A memória é uma outra função mental que atua também em rede junto com isso. E em busca de simplicidade e familiaridade, o cérebro vai comparando aquilo que eu estou vendo com o meu repertório, com o meu inventário de informações já. Então, isso é perigo, isso é não perigo. Então, em primeiro lugar, a gente pode relaxar. Isso é só a sua interpretação, você está interpretando. Sim, e sempre será, porque não é outra forma de chegar, dessa informação chegar ao meu cérebro. A gente relaxa quanto a isso. E também podemos relaxar quando a gente pensar assim, eu não tenho viés, porque eu sou uma pessoa boa, eu sou boazinha, eu sou uma pessoa do bem. Quem tem viés é o outro. A gente também pode relaxar porque todos temos vieses, todos somos influenciados a partir da maneira como a gente percebe o mundo, porque não há outra saída. Isso quer dizer que a gente está condenado aos nossos vieses? Muito pelo contrário. Isso quer dizer que a gente pode tomar consciência, ao invés de a gente rejeitar, negar os nossos vieses, a gente pode fazer as pazes com eles, a gente pode trazer à consciência os nossos vieses, investigar os nossos vieses amorosamente e tentar buscar o que a gente chama de uma flexibilidade cognitiva, outras perspectivas, outros pontos de vista, para além daquele que o cérebro já fechou um entendimento sobre aquela situação. Então, respondendo a sua pergunta, a partir dessa perspectiva, os vieses são as nossas percepções, é aquilo que vai influenciar a nossa visão de mundo. É como se fossem lentes. Então, eu posso ter uma lente, é sempre uma lente restrita àquilo que eu já tenho de conhecimento e de experiências acumuladas no meu viver. E desde antes do meu nascimento, da barriga da minha mãe, inclui a visão de mundo dos meus pais, de onde eu vim, e aquilo que eu vou construindo também ao longo da vida. Então, não sei se respondi, Beth, brevemente. Eu queria ouvir um feedback seu, porque se deixar eu vou falando sozinha aqui até as 9. Não, pessoal, vamos já também deixar, se vocês tiverem perguntas, podem fazer, viu? Se estão com dúvida de alguma coisa, querendo perguntar alguma coisa para a Renata, pode colocar aqui que a gente vê direitinho, tá bom? Não, mas eu acho que ficou bem claro, né? O que são esses... Tem um ponto muito interessante, e foi legal você ter trazido a comunicação não violenta, porque isso também é bastante trabalhado na CNV, que é o processo de educação e de treinamento social que a gente vai recebendo na sociedade. Porque nós somos bio, né? A gente falou sobre o cérebro,
psico, Uhum. somos individuais e únicos na nossa subjetividade, mas social também. E nesse processo social, a gente vai tanto construindo a nossa identidade a partir da relação com o outro, quanto, e aí com quem eu me identifico e com quem eu me distingo. Então, eu posso me identificar com, por exemplo, a honestidade, e quando eu encontro com grupos de referência que são pessoas honestas, eu me aproximo dessa identificação e me distingo quando a situação é de desonestidade. Então, eu tanto crio a minha autoimagem e a minha identificação, a minha identidade nessa relação com o outro, como eu também recebo influências desse meio na minha própria trajetória de aprendizagem de interpretar essas informações do estímulo externo, do ambiente externo, como aquilo que é perigo e não perigo, que vem do meu organismo para preservar o meu organismo, é traduzido no processo de socialização e de educação e de treinamento social que a gente recebe como perigo é errado e não perigo é certo. Então, aquilo que é perigoso, desde criança pequenininha, a criança bota a mão na tomada, e é porque a gente quer o bem da pessoa, né? Eu quero o bem da minha filha, Beth quer bem dos seus netinhos, né, Beth? Aí a Uhum. criança vai lá pequenininha e bota a mão na tomada, e a gente fala, não, isso não pode, a gente aprende o não, aquilo é errado, porque a gente ainda não tem a percepção de que aquilo é perigoso para mim, que eu vou tomar um choque. Então, aquilo é errado. E a gente rapidamente aprende os comportamentos desejados e não desejados, aquilo que é esperado de nós, aquilo que não é esperado de nós. Então, a gente aprende essa lógica de certo e errado, e bom e mal, a partir de comportamentos de recompensa e punição. Eu sou punido quando eu me comporto de uma maneira que é considerada errada, e eu não quero. Eu quero pertencimento, eu quero, e esse é um viés de aprovação social, eu quero aprovação social, eu quero ser aceita, eu quero reconhecimento. Então, eu sou muito, a gente aprende muito rapidamente, e eu fico muito sensível a esses sinais do ambiente que começam na família, no grupo de amigos, na escola, no esporte, na religião, no trabalho, né? Em todas as nossas relações, eu fico muito sensível a sinais que me apontem o que é certo e o que é errado. E essa lente de certo e errado, bom e mal, começa a influenciar as próximas interpretações e percepções que eu vou construir nas minhas experiências. E como é que a gente pode sair dessa lógica de certo e errado, bom, ruim, esse, essa dualidade? Como é que a gente sai disso, dessa questão da É, punição, recompensa e punição? Como é que essa a gente sai disso? artificialidade, né? Porque isso é artificial, né? Não é natural. Bom, primeiro, é importante a gente tomar consciência dos nossos vieses, né? A gente entender e a gente também amorosamente sair de um caminho de procurar o culpado, porque senão a gente volta para esse binômio, Uhum. e, e a gente entender que isso acontece, de novo, porque é para cuidar da gente. Né? Tanto fugir desse auto-julgamento, e de novo funcionou, porque estamos aqui em 2022, a gente pode aprimorar essa experiência, e também com uma amorosidade de que tanto nós somos fruto disso, porque também houve essa intenção de cuidar da gente, como também naquilo que a gente reproduz com os nossos filhos, netos, funcionários, alunos, etc. Então, feita essa ressalva, a gente pode sempre trazer à consciência esses vieses, e eu posso apresentar aqui os principais vieses Sim. rapidamente, Uhum. e sempre perguntando qual é a minha intenção, qual é o meu objetivo, qual é o meu propósito com isso. Não é um propósito de buscar o culpado ou de ficar enredado num comportamento de culpa ou de vergonha. Então, fazer isso com muita aceitação e muita amorosidade comigo também. Então, a gente pode trazer a consciência, e o primeiro viés que me vem à mente é o viés de contraste. O viés de contraste é justamente a gente perceber alguma coisa a partir da comparação com uma outra situação. Por exemplo,
É, se a gente estiver fazendo uma entrevista de emprego e o primeiro Uhum. candidato, eu estou entrevistando alguém, e o primeiro candidato foi muito, 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 muito bem, o segundo candidato, a percepção que eu vou formar do desempenho, eu vou usar essa palavra, né? Desempenho da performance desse segundo candidato, vai ser influenciada pelo desempenho do primeiro, pela minha percepção do primeiro. Uhum. E se o primeiro não foi bem e o segundo tiver exatamente o mesmo desempenho, eu já vou avaliar melhor, porque eu vou comparar com o desempenho pior do primeiro candidato. Então, como é que eu posso tentar sair desse viés? Eu posso me provocar essa investigação. Será que quais são os meus enviesamentos? O enviesamento fala sobre como é que esse viés está me influenciando. Então, será como se a gente estivesse fazendo o advogado do diabo? Será que eu posso ver Uhum. essa mesma situação de uma outra perspectiva? Será que eu já estou procurando? Situação de entrevista de emprego é uma situação que dá para a gente explorar vários vieses. Porque, por exemplo, o de primeira impressão, né? Já que isso acontece em Sim. milésimos de segundos, eu posso, nos primeiros 30 segundos de entrevista, já inconscientemente aprovar ou reprovar aquele candidato. E aí, Pode ciente ser desse também até começando pela aparência, né? também, pela aparência. E aí, se eu não tiver consciência desse viés, ou de que eu posso estar enviesada, de que isso pode ser um enviesamento, eu posso ficar o resto da entrevista inteira procurando, fazendo perguntas que confirmem esse meu viés. Então, por exemplo, eu estou entrevistando você, Beth. Ah, Beth, eu estou vendo que você usa óculos, né? E aqui a gente só quer gente com óculos. O que a gente precisa para essa vaga é uma pessoa com óculos. Me fala mais, por favor, sobre a sua experiência com os óculos. Então, eu só vou te fazer perguntas que confirmem aquilo que eu já quero ouvir. Ou o contrário. Ai, Beth, olha, sabe o que é? Maravilha, estou muito satisfeita com você, mas é que essa vaga especificamente é para quem não usa óculos. Pronto, eu encontrei uma razão para confirmar, e eu vou fazendo só perguntas, mas não dá para. Você sem os óculos, como é que seria? Só para já encaixar você numa posição de reprovado, por exemplo, nesse processo. Sim. E isso Uhum. se chama percepção seletiva, que é um outro viés. É quando a gente procura aquilo que a gente já quer encontrar. E a gente Uhum. pega, a gente fecha os olhos e tapa os ouvidos para outras informações que estão presentes naquele fenômeno, naquela situação, mas eu não quero valorizar. Então eu procuro aquilo que eu já quero Porque encontrar, não, porque não te interessa. o que não me interessa. Exatamente. E isso é também uma restrição do nosso aparato do nosso sistema nervoso, porque a gente não consegue perceber todos os estímulos que estão disponíveis. Isso é impossível, humanamente impossível. Uhum. Se a gente tiver 5 pessoas, 10 pessoas que foram numa festa, e você perguntar como foi a festa, vão ser 5 ou 10 festas diferentes. Cada um vai ter Sim. percebido algumas características a partir, inclusive, daquilo que nos emociona. Porque não é só a Sim. parte né, Uhum. racional, lógica, é também a parte emocional. Então, olha como numa mesma Uhum. situação, a gente já falou de viés de primeira impressão, de primazia, que se chama, viés de percepção seletiva, viés de contraste. Tem um outro também, que é o efeito halo, com H. Efeito halo é Uhum. quando, a partir de uma característica do indivíduo ou da situação, eu já generalizo uma série de interpretações daquela pessoa, e isso vai influenciar a maneira como eu vou entender aquela pessoa, me comportar com aquela pessoa, etc. Então eu posso pensar assim, Beth usa óculos? Ai, eu não sei se eu posso confiar nela. Estou brincando aqui, né? Mas Uhum. às vezes a gente Não, fica sim. assim, fulano é mais introvertido, eu não sei se vai ser uma pessoa, sabe, por causa da introversão, um traço, uma característica, a gente já generaliza para uma série de outras. É mulher? Não sei se mulher para essa vaga, né?
Será que é uma vaga assim que seria melhor se fosse um homem? Porque precisa de muita energia, precisa de muita dedicação, né? É muito jovem, vai casar, vai ter filho, não sei. A gente já vai generalizando, criando um castelo a partir de uma só característica. Então, na verdade, como é que a gente sai dessa armadilha? É se desafiar e É. tentar fazer o contrário. E olhar para a gente. E perceber e se conhecer. Quais são os meus vieses? Quais são os meus enviesamentos? O que influencia a minha percepção? E a partir... E tem mais um deles, que juntando com esse todo que eu queria trazer também, que é a profecia autorrealizadora. Juntando com a percepção seletiva, quando eu já estou procurando aquilo que eu quero encontrar, o meu comportamento também, influenciado por aquilo que eu estou percebendo, também vai confirmando aquela crença inicial. Então, eu tenho uma opinião a seu respeito logo da nossa primeira impressão. Essa minha opinião vai influenciar o meu comportamento com você. Então, eu achei você assim, você sorriu pouco. Então, eu vou ficar mais reservada, vou ficar mais distante, porque ela não é muito de conversa, não. Tem uma cara muito fechada. Então, eu mudo o meu comportamento e isso vai criando uma bola de neve. Você também vai ter uma tendência a se comportar comigo a partir do meu comportamento, e isso vai se confirmando. Eu vou confirmando aquela crença inicial. E ainda piora se você for a minha chefe, por exemplo, e aí eu vejo que no corredor você encontrou com a Rosana e você foi toda sorridente para ela, toda diferente do que você é comigo. Aí eu vou pensar, é comigo. Ela não gosta de mim. Ela tá é favoritismo com a Rosana e é picuinha, pirraça comigo. E aí a gente vai, por conta dessas crenças e dessas percepções, portanto, desses vieses, né? Os vieses eles são efeitos, consequências da percepção, efeitos dessa percepção. A gente começa a se distanciar, né? Ao invés de a gente se conectar com aquilo que realmente é o que eu quero, é o que você quer, é o que é importante para mim, é o que é importante para você, a gente começa a se distanciar. E esse é o risco. Então, eu acho que fica pouco objetivo, quer dizer, você fica até sem critérios objetivos quando, vamos supor, dentro de uma empresa, no RH, quando você está entrevistando. Se esses vieses tomam... Tudo bem, é impossível você ficar isenta de todos os vieses. Mas se Sim. você é uma pessoa, vamos dizer assim, com muitos vieses, vamos dizer assim, é difícil você ser objetiva com essa pessoa que você está entrevistando. Que entrevista vai ser essa? Como que vai se dar essa entrevista de emprego, por exemplo? Ou de qualquer outro tipo de coisa. Sim. Né? Não vai ter coisas objetivas, né? Sim. Coisas com clareza. Então, vai ter sempre alguma coisa por detrás. Sim. A própria objetividade e a neutralidade é uma crença. A gente acredita que a gente pode ser objetivo e a gente pode ser neutro, mas isso é também um viés. É a gente apostar que a gente consegue ser, por exemplo, 100% técnico-racional. Né? É mais eficaz a gente pensar quais são, numa situação de entrevista, por exemplo, quais são as decisões que são tomadas para aquela entrevista, porque os vieses eles são introduzidos no momento da tomada de decisão. Quem vai entrevistar? São mulheres, agora a gente está falando de gênero, né? São mulheres, são homens, são que tipo de pessoas vão ser os entrevistadores? É uma pessoa só? A gente pode fazer uma entrevista em dupla e depois trocar essa percepção. Porque aí eu vou ampliando um pouquinho as possibilidades de terem visões diferentes da minha. Como é que eu montei aquele roteiro de entrevistas? É um roteiro que também dá espaço para as pessoas falarem? Ou é um roteiro mais fechado? Quais são os critérios de decisão que estão nesse processo seletivo como um todo? Então, a gente pode
e pensando em como é que eu posso dar conta desses enviesamentos, como é que eu posso perceber que ali pode ter uma discriminação, ou pode ter um preconceito por alguma situação, e eu posso tentar evitar isso, trazendo a Uhum. consciência, mas acolhendo que se eu reconhecer isso acontecer, o reconhecimento de um viés não é um momento de culpa e de vergonha. É um momento de aprendizagem. E essa aprendizagem é Uhum. para sempre, é constante. E é um momento de cocriação. Eu me conectar com alguma coisa que eu descobri sobre mim. E é exatamente, e essa frase é do Carl Rogers, né? É exatamente quando a gente consegue se aceitar que a gente pode transformar, que a gente pode mudar. Porque se eu Uhum. ficar acreditando que eu não tenho viés, que o meu processo é objetivo, isento e neutro, possivelmente eu não vou ver os vieses que vão acontecer. E se eu estiver Tá, entrevistando em entendi. dupla e a outra pessoa apontar um viés meu, eu vou reagir, eu vou negar Uhum. e eu vou silenciar a outra pessoa, porque eu não estou preparada para reconhecer, trazer a consciência e acolher amorosamente, sem me culpar, aceitar realmente, aceitar não é resignação, não é se subjugar a alguma coisa, mas é simplesmente, eu não preciso negar, nem brigar contra. É quando eu aceito que eu posso falar, puxa vida, é verdade, olha eu de novo, caí de novo nisso. Então como é que eu posso fazer diferente dessa vez? Quer dizer que você está me dizendo você já falou isso várias vezes, mas eu acho que é legal que você está dizendo que o autoconhecimento é fundamental. Fundamental. Sem Fundamental. autoconhecimento não há mudança, Fundamental. inclusive nesses. Sim, sim. E é um processo constante de autoconhecimento. E eu posso, Uhum. se você achar que cabe aqui na nossa conversa, dar o meu depoimento. Pode, por que Como é não? que Claro. como é que isso é na minha própria experiência, né? Eu estou feliz Sim. porque você conhece parte dessa minha trajetória e eu estou vendo que tem pessoas que estão entrando aqui também que nos conhecem a esse respeito, mas como a gente está falando de um contexto organizacional, esses viés estão muito presentes na nossa sociedade quando a gente traz para o debate a diversidade. E Uhum. a diversidade é um tema que tem muitos, muitos, muitos vieses para a gente discutir, né? A começar por a gente achar que a gente não tem vieses, quem tem é o outro. E, de novo, Sim. essa pegadinha, essa armadilha do certo e errado, eu estou certo, o outro é que está Uhum. errado. Né? Então, Uhum. a gente chega com uma postura muito de... Quando eu olho para a desigualdade, por exemplo, e eu sou uma mulher branca, professora universitária, professora doutora, eu percebo que eu faço parte do grupo dominante, do grupo que é chamado de dominante nessa estrutura de poder estrutural e de privilégio estrutural. Então, eu posso pensar, eu estou fora da opressão, eu posso ajudar a essas pessoas, que são grupos minorizados, como se eu fosse o salvador. A gente cai no risco dessa armadilha. Então, eu vou Uhum. ajudar pessoas pensando no impacto que isso está tendo sobre as pessoas. E isso é louvável. Então, eu posso falar assim, poxa, eu só quero ajudar. Mas, na verdade, o que eu tenho que pensar, e isso não é ser salvador, porque eu estou fazendo isso por mim. E, de novo, isso traz a discussão para a intenção, para o propósito, para o objetivo. Eu estou fazendo isso por interesse meu, e não para salvar uma outra pessoa, mas um interesse meu, porque eu Uhum. faço parte dessa sociedade, desse sistema, e nessa sociedade que é desigual, eu estou na camada de quem tem privilégio, porque tem alguém que está na camada que não está recebendo esse mesmo privilégio, essa mesma oportunidade, e que sustenta a relação de desigualdade. E aí a gente Uhum. transcende essa visão bipolar, essa visão de polarização, porque um depende do outro.
E enquanto eu não estiver vendo a minha intenção, o meu propósito, o meu objetivo, por interesse meu, e não para salvar o outro, eu estou reproduzindo a dominação. Eu estou reproduzindo um sistema de opressão. Então, na verdade, a primeira coisa que eu aprendi, e eu aprendi isso na prática, foi conversando com uma amiga querida, que você conhece também, que foi a Silvia, e eu falando para ela, eu quero muito, e eu estava num movimento, gente, que hoje eu reconheço bem Salvador, a Salvadora, eu quero muito, eu quero transformação social, a intenção pode ser bacana. E aí ela falou assim para mim, eu falei, por onde eu começo? Eu fiz bem aquele caminho, sabe? Eu não estudei, eu não li, eu não sabia a respeito, eu fui perguntar para uma pessoa negra que eu admiro e que eu sei que tinha muito conhecimento, e ela falou assim para mim, você pode começar investigando a sua branquitude. E eu nem sabia o que era branquitude, e eu nem sabia que eu tinha uma branquitude. Sua branquitude? Minha branquitude? O que é isso? E aí foi meu primeiro tombo de 15 andares. Foram vários tombinhos. Tombaço, então. 15 andares. Meu primeiro tombo de 15 andares. Eu estava completamente enviesada, cheia de crenças, todas essas crenças invisíveis para mim, inconscientes para mim. E eu estava olhando as coisas sobre essa minha perspectiva, centrada, autocentrada em mim mesma. E aí eu fui entender o que é isso, e ver vários enviesamentos. Um deles é a gente pensar que só pessoas mais são racistas, já que a gente está falando de raça. E eu não sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa boa, então eu não sou racista. E aí, de novo, a gente está tanto nesse contraste de pessoas boas e pessoas más, e se colocando nessa posição de racismo é uma questão de caráter, de se a pessoa é boa ou se a pessoa é má. E eu sou boa. E não é isso, né? Não tem a ver com o indivíduo, com a pessoa. Então, quando a gente vai estudar mais para trazer isso para a consciência, a gente entende que racismo é uma coisa, que é um sistema de opressão projetado, muito bem sucedido, para manter aquelas pessoas naquela posição de desigualdade e de dominados, enquanto que outras pessoas, que são as pessoas brancas e privilegiadas, trabalhem para a manutenção dessa situação de privilégio, inclusive para as suas gerações futuras, para garantir que esse privilégio continue para os seus filhos, para os seus netos, etc. Permaneça. E aí, quando eu entendo que isso é racismo e que isso é diferente de preconceito e de discriminação, preconceito, sim, é o que eu penso a respeito, como eu me sinto a respeito, de respeito a uma parte mais atitudinal, e a discriminação, os atos em si, aí eu penso, bom, se racismo é um sistema social, e eu faço parte desse sistema, como assim eu estou de fora? Eu estou de dentro. Eu faço parte dessa sociedade. A sociedade é racista. Está fundamentada em práticas que são práticas de desigualdade. E eu faço parte dessa sociedade e numa posição de privilégio, eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar para os meus privilégios. Então, isso me ajuda a entender vários vieses. Por exemplo, quando a gente fala que o sucesso só depende do seu esforço. Sucesso é resultado do quanto você se empenha. Não há barreiras para o sucesso, não há barreiras intrínsecas para o sucesso. Ele é uma questão individual. Eu estou enviesando. Eu estou retirando todas as características sociais e sistêmicas que fazem parte numa situação que a gente chama de sucesso e estou restringindo, reduzindo a esforço de um indivíduo. Individual. Individual. E estou justificando um pensamento de meritocracia, de recompensas. Ou seja, estão aí vários vieses, né, no meio. Todos esses vieses. Vários vieses. E que estão fundamentados nesse pensamento de recompensa. Porque se eu me esforcei tanto, a recompensa eu mereço. É justa. Exatamente, eu mereço isso. O outro
porque eu Uhum. só estou olhando, eu só estou com esse viés, né, do meu umbigo, o outro vai ver, não se esforçou tanto quanto eu, né? Eu ralei o ano Uhum. inteiro, então eu mereço é, é, passar no vestibular. Não é que não mereça, mas é que não é unicamente função do quanto você se esforçou. Ao contrário, há pessoas Sim. que se esforçam, inclusive mais, e há mais tempo, ou de Não. outras maneiras, Ou, enfim, uhum. né? E quando você fala da objetividade, Beth, a objetividade é um outro viés, quando a gente fala de racismo também, quando a gente pensa assim, eu vou racionalizar, eu vou objetivizar. Eu sou isenta de racismo também. Eu tenho até amigos negros, Sim. então eu não Essa sou é racista. clássica. Exatamente. Como se isso fosse o suficiente para dar conta de todo esse sistema social. Não, mas continua existindo esse sistema social de que nós fazemos parte também, né? Uhum. Então, é, É, por favor. não, não, termina seu pensamento, desculpa. Então, quando a gente entende que a sociedade está organizada para atender às necessidades desse grupo privilegiado, esse é um super viés. Esse é um Uhum. super viés. Tudo começa por aí. A própria estrutura, a própria organização da sociedade já tem um objetivo, um interesse, um propósito, uma intenção. E aí, Uhum. se eu quero realmente tomar consciência dos meus vieses, qual é a minha intenção? O que influencia a minha tomada de decisão? E a gente tá num movimento que eu celebro, ESG, né? A gente está falando bastante sobre não só o ambiente, mas a dimensão social, então a diversidade está se tornando mais importante. Mas eu repito a pergunta: qual é a intenção realmente de incluir Uhum. a diversidade nas empresas? Porque se isso for melhorar os nossos indicadores para atrair mais investidores, para melhorar a imagem da nossa empresa, eu celebro também. Mas isso é uma intenção. Qual é a outra intenção que deve vir acompanhada de uma preocupação com a imagem externa da organização ou com a imagem para os investidores? Porque a gente já vem falando sobre isso há muito tempo. Antes de nomear ESG, Sim. né, já se falava em responsabilidade social. E não é doar leite para creche, computador para escola, remédio para o hospital, as nossas práticas dentro de casa, dentro da empresa, dentro da organização, no nosso dia a Uhum. dia, né? Então, dentro disso que você está falando, eu queria saber como é que você vê o papel do líder dentro da empresa. Qual é o papel dele Pois é. nisso tudo que você está falando? O papel do líder, né? É muito interessante isso que você está falando, porque uma das manifestações não nomeadas do viés também, que as pessoas percebem nas organizações, é a distância entre o discurso e a prática. E isso começa pelas Uhum. lideranças. Sim. Então, a gente, de novo, eu preciso celebrar isso. A gente faz cartilha para a diversidade, a gente quer contratar as pessoas e deve fazer tudo isso. E isso, às vezes, está no nível visível, aquilo que aparece nas políticas da empresa, né? Aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente. Mas quando a gente vai para o nosso comportamento, na nossa prática no dia a dia, ele é coerente com o nosso discurso. Uhum. Porque o líder, ele tem um papel essencial em contribuir para a mudança que vai acontecer é, é, na sua equipe e na sua organização a partir da sua própria prática. A Sim. partir do seu próprio, não é só o exemplo, é a partir daquilo que ele está incentivando e ensinando as pessoas, é um papel educador, as pessoas a partir da sua Uhum. própria prática. Eu vou dar um exemplo, Beth, para a gente fazer essa metáfora com mãe e filho, por exemplo. E daí a gente traz esse exemplo para uma relação de poder, assimétrica de poder, né? Eu tenho certeza que as mães e os pais ensinam para as crianças, ensinam as crianças a não serem racistas no seu discurso, a maioria delas.
Mas aí quando uma criança, e esse é um exemplo que está aqui nesse livro, posso fazer a propaganda? Não estou ganhando nada porque o livro não é meu, Pode. mas está aqui nesse livro, da Robin Eu pego o DiAngelo. meu também. Tá aqui o Não meu basta ser também, tá aqui racista, perto. sejamos antirracistas. É, mas quando uma criança pequena no supermercado vê uma criança branca, vê uma pessoa negra e fala: "Ih, mãe, olha a pele daquela pessoa. É a pele preta, né?" Como é que a mãe reage? A mãe fica aquele climão, fica uma certa tensão e possivelmente existe o risco da mãe reagir com silenciamento da criança. Isso é a prática, não é o discurso. Uhum. Né? Não é o discurso de igualdade, isso é a prática. Porque isso é uma situação de vergonha. Falar isso causa constrangimento, causa vergonha. Então, a gente tem um descolamento entre prática e discurso. E a gente aprende por aquilo que a gente vê, não por aquilo que a gente ouve. Então, se o líder fala uma coisa, mas ele faz outra, eu vou acreditar e confiar naquilo que eu vejo ele fazer. Sim. Então, se ele Uhum. discrimina na sua prática, porque talvez não tenha tido a oportunidade, e aí a gente não vai julgar aqui, né? Talvez não tenha tido a oportunidade de ter momentos de reflexão, de trazer isso à consciência, porque isso é um caminho, é uma trajetória, não é do dia para a noite e nem é imposto por uma diretriz organizacional. Se ele não teve essa oportunidade de fazer essa jornada de autoconhecimento que você trouxe, Beth, ele não tem recursos para fazer sequer Uhum. essa tomada de consciência. E se ele discrimina na prática dele, o que as pessoas vão aprender na verdade, a gente tem que discriminar, porque isso é inconsciente. Então, o papel das lideranças, de primeiro, olhar para si, conhecer os seus próprios enviesamentos, ter humildade, e essa humildade é uma força, né? Vulnerabilidade, como a gente fala, ter humildade para reconhecer os seus próprios enviesamentos e pensar em alternativas para essas situações vai estimular que as outras pessoas façam a mesma coisa. E isso tem a ver com segurança psicológica. Porque as pessoas vão Sim. fazer a mesma coisa se elas não se Uhum. sentirem inseguras, porque elas também querem cuidar de segurança e de proteção do seu emprego, Sim. né? Claro. Então, eu não vou fazer alguma Aham. coisa diferente daquilo que o meu líder está fazendo. Lembra do viés de aprovação social? Eu já quero aprovação, Uhum. pertencimento, reconhecimento em qualquer grupo. Se eu estou no trabalho, mais ainda eu quero cuidar dessa segurança. Uhum. Então, para eu ter confiança, e a confiança a gente primeiro sente e depois percebe se confia ou se não confia, né? Não é o cérebro manda Entendi. confiar e aí eu vou confiar, porque o líder está mandando. Não. Então, para a gente ter Aham. confiança em que a gente pode assumir uma vulnerabilidade de um viés nosso, isso precisa ter um espaço de muita segurança, isso precisa ser uma prática corrente, precisa ser falado, a importância do diálogo, da gente poder conversar a respeito, mesmo que a gente não saiba a solução, porque não vamos saber, vamos pensar juntos. Se a gente não tiver essa segurança, eu vou silenciar e eu vou esconder. Com certeza. Isso daí eu acho que é em todos os, não só dentro de empresa, mas na família também. A Sim, educação das crianças, e você silencia as crianças sim, desde pequeno, que não pode falar, peraí, quem manda aqui sou eu, ou então faz de conta que escuta, mas no fim a sim. palavra final é Ou, sempre, diga. ou então a gente ouve uma piada, e acho que é uma piada que a gente não faria, mas a gente vai falar, ai, qual é a graça disso? Uma piada que é preconceituosa e que a gente não faz mais, a gente não conta mais aquela piada. Mas qual é o nosso comportamento quando a gente ouve aquela piada num grupo de amigos? Pois é. A gente também continua em silêncio, ou a gente. Porque também é importante a gente não ir para o embate. Né? A ideia não é, bom, agora eu percebo os vieses meus, porque eu estou atenta para isso, e de todo mundo das minhas relações. E agora eu virei aquela que aponta os vieses.
Não faço nesse A caso, rainha dos gente. vieses. Pois é. Então, até isso, até falar sobre isso é uma escolha. E com quem a gente vai falar? Uhum, E uma escolha lembrando também de sim, cuidar da gente e cuidar daquela relação, né? Porque às vezes amizades são estremecidas, e até desfeitas por isso, né? E a gente está vivendo um sim. momento muito desafiador em relação Uhum, a pensar bastante. pensamentos diferentes dos nossos, né? Uhum. Então, essa questão do autoconhecimento e de se cuidar também, né? De se preservar, de se Sim, cuidar. Se você, naquele momento, você tem um repertório para você conversar realmente com essa outra pessoa sobre questões difíceis, isso tudo conta, não adianta. Você só, sim. assim, como dizia, sei lá, de peito aberto e não, vem cá, vamos lá, vamos para o embate. Não, não vai levar a Sim. nada. E exatamente. E quando a gente tem segurança e confiança na relação, agora me veio à mente um amigo que eu tenho e que ele percebe os meus vieses, que às vezes hoje eu já percebo alguns, não percebo outros, porque isso é constante, né? É um aprendizado constante. Eu estou em busca dessa autopercepção, desse autoconhecimento, mas isso aconteceu mês passado, bem recente. Ele percebeu, ele não falou nada na hora. Num outro momento, quando estávamos só nós Sim. dois, ele trouxe aquela situação com Uhum. uma amorosidade e eu olhei para ele e eu pude agradecer, porque eu tinha certeza de que ele estava cuidando, ele sabe do meu empenho, né, do meu interesse nisso, e eu tinha certeza que ele estava cuidando de me preservar também. O objetivo não era, Uhum. olha aqui a sua fraqueza, você fala tanto sobre isso, mas olha aqui, você Sim. quebrou a perna, como é que a gente Ah, fala? Você caiu numa armadilha, sei lá qual é a é. expressão, né? E não, isso aconteceu, eu tenho certeza da intenção dele a esse respeito. Por quê? Uhum. Porque a gente pode compartilhar nesse movimento o mesmo objetivo de quero libertar a mim e a todos desse sistema de opressão. O Sim. objetivo é a liberdade de um Uhum. sistema que é um sistema de dominação, né? E eu tenho muito Uhum. medo daquela história de aconteceu lá longe e não foi nada comigo, então não me preocupa. Aconteceu com meu vizinho e aí também não me preocupa. Até que chega na gente, sabe? Porque a gente não tem essa visão de que a gente faz parte desse todo. Eu tenho muito medo desse pensamento de individualidade em que as pessoas podem levar esse viés. Eu sou imune ou de impunidade. Não chega a mim, Uhum. porque eu estou do lado de cá. Isso também é um viés, né? Sim. Renata, nós só temos alguns minutinhos mais que, senão ele derruba aqui a nossa live. Tá Não sei ótimo. se você quer dar uma fechada Eu em alguma quero, coisa, quer eu dar uma quero, eu palavra aí para quero, o eu quero, pessoal. eu quero para a gente seguir animado no propósito. Quais são os meus mantras, né? O que eu faço para me ajudar nesse processo? E pode ser que ajude a mais Isso. pessoas. Primeiro, ouvir as Aham. pessoas. Ouvir as pessoas. Não acreditar mais que a gente sabe como a gente vai ajudar alguém, mas perguntar se a pessoa quer Uhum. ajuda e como ela quer ser apoiada. Que tipo de ajuda Uhum. faz sentido para ela? Investigar, um olhar interessado, aberto, sensível. Estudar, estudar sempre e co-criar junto com o outro. Sabe, pensar, a gente não vai saber as soluções, mas co-criar Sim. e aprender sempre. Acho que é isso, Beth. Nossa, Obrigada. que maravilha, não. Maravilha, gente. Adorei também. Nossa, quanto aprendizado mesmo. Acho que foi muito, muito rico. E ainda mais quando você coloca a sua própria experiência. Aí eu acho que enriquece mais ainda o nosso papo, né? Quer dizer, aí vocês, aquilo que você mesmo tinha falado, não adianta só falar dos outros ou só de boca para fora, mas
da sua própria experiência, né? Então, eu achei Sim. muito incrível, adorei, eu acho que deu para o pessoal entender o que são vieses inconscientes e a importância disso, né? No nosso dia a dia, né? Não só dentro da empresa, mas na família, com os amigos e tudo mais, né? Muito E bom. é isso, gente. Então, agradeço a todos. Olha lá, Obrigada. tem o pessoal, obrigada, professora Keila, acho que está falando com você, Aham, né? obrigada. E a gente pode Esse- compartilhar com eles, Beth, aquela perguntinha que a nossa, uma professora em comum da gente também fazia para a gente. Que enviesamentos eu descobri em mim essa semana? A gente pode fazer essa reflexão semanal, né? Que Uhum, vieses eu descobri no meu comportamento essa semana? E aí, no começo, a gente vai ter que fazer uma uhum. investigação, mas daqui a pouco a gente já começa a perceber enquanto está acontecendo. E isso é fantástico, porque aí a gente tem mais chance de mudar. Sim, muito. Obrigada. Então, gente, ó, fica a perguntinha, como liçãozinha aí lição de, uma pergunta de Uma reflexão, né? Quais prática para a gente são levar para a os... vida. É uma prática, né? Que vieses eu descobri dessa meus durante essa semana, né? Então, maravilha. Muito Obrigada. obrigada, Renata, pela sua disponibilidade e espero que a gente tenha outros bons papos, tá bom? Sim, sim, Espero um que todo mundo prazer. tenha gostado e muito obrigada a todos vocês que entraram aqui, ficaram aqui nos escutando, espero que tenha sido bem proveitoso. Muito obrigada, Renata. Obrigada, gente. Obrigada, Beth. Beijo. Tchau, Vai ficar tchau. gravado, depois eu ponho o link aí. Tá ótimo. Boa Tchau, noite a tchau. Boa todos. noite.